pessoal, voltamos para mais um vídeo e hoje a minha intenção é que a gente relacione obras como Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto, Sermões do Antônio Vieira, Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, um trecho também da obra As Meninas da Lígia Fagundes Telles e por fim a gente vai tentar fazer uma conclusão direcionando o tema de hoje para a importância da educação com a obra Vidas Secas do Graciliano Ramos. Então vamos lá, vamos tentar fazer com que tudo isso se comunique e gere de alguma forma uma potência de transformação em todos nós nessa troca, né? Então, começando por Morte e Vida Severina, me deu vontade de trazer essa temática hoje, porque é algo que eu já venho pensando há um tempo, mas evidentemente pelo cenário em que estamos vivendo, isso ficou um pouquinho mais preponderante, que é a questão do valor da vida e como, na minha percepção, eu tendo a reconhecer que algumas vidas no mundo em que a gente vive e principalmente no cenário brasileiro recebem um atributo diferente, como se fosse possível dizer que algumas pessoas mereçam, e esse verbo merecer carrega toda a ironia possível, viver mais do que outras, né? E aí eu fico me questionando muito sobre de que maneira acontece esse juízo de valor. Como na sociedade em que a gente existe e que a gente constrói juntos, a gente assume critérios em que algumas pessoas devem estar mais protegidas e outras, caso estejam mais vulneráveis, não abalam o nosso conforto, não abalam a nossa sanidade. Ou então são tão invisibilizadas que justamente por isso não provocam desconforto dentro da nossa proteção. E para embasar esse raciocínio, que é um incômodo que eu tenho, mas que obviamente por fazer parte desse sistema, muitas vezes eu própria ajudo a reforçar, e é algo que a gente tem que olhar para os nossos hábitos e investigar juntos, afinal de contas, a gente não consegue pensar no mundo em que a gente partilha se a gente não se colocar como também atores das desigualdades, atores das dores e tudo mais. Mas a minha vontade realmente é buscar na literatura, buscar na palavra caminhos para essa transformação ou ao menos para essa reflexão, já que o pensamento é um princípio, né, desse reconhecimento e dessa mudança. Então, eu trago aqui o Morte e Vida Severina, começando por 2 versos, é um livro lindíssimo, recomendo assim profundamente que vocês se deleitem com a maravilha desse escritor e com a beleza dessa história. Em 2 versos ele diz o seguinte: e o pouco que não foi morte foi de vida Severina. Nesses 2 versos a gente tem um trecho da história em que o personagem Severino, ele se deslocando pelo Brasil, já que ele deseja buscar um lugar melhor para viver, para fugir da miséria com a qual ele sempre esteve acostumado a lidar. E aí ele diz que nessas caminhadas, nesses mundos que ele vai descobrindo dentro de um país só, o pouco que não foi morte que ele viu foi de vida severina, né? Então, se ele não viu pessoas se despedindo, ele viu pessoas sofrendo muito em vida. E é um personagem que debate muito sobre essa questão da morte na história, inclusive pelo próprio título que a gente observa, em que a morte antecede a própria vida. Então, dentro desse contexto de miséria, dentro desse contexto de solidão social realmente, a gente tem personagens acostumados muito mais a vivenciar a morte do que a própria vida. A morte sim é uma constante e não a vida, e não o conforto de viver. O vazio da morte é preponderante, é um hábito, e é tão hábito que deixa inclusive de ser vazio, porque até essa possibilidade da gente sentir a morte como um vazio, como uma despedida, como uma ausência, como algo que chega e tira uma parte muito grande, também faz parte desse universo de direitos que a gente acessa. Porque só é vazio e só é ausência quando é algo que
de alguma forma, traz uma temporalidade maior. Agora, numa situação de extrema violência, numa situação de extrema miséria, a constância da morte faz com que a despedida se banalize. Ainda que haja dor, ainda que haja muito sofrimento, obviamente, essas pessoas, pela própria ótica da miséria, estão muito mais acostumadas a se despedir, estão muito mais acostumadas a se banalizar vivas, porque a qualquer momento pode acontecer com elas, né? Morte por fome, morte por doenças que pra gente não são reais ameaças. E eu vou me usar como exemplo, evidente, porque eu vou explorar o meu lugar na sociedade, né? Acho que é mais respeitável e mais responsável da minha parte me trazer como experiência. A minha vida, se fosse um título, não traria a morte antes da vida, né? Porque por mais que eu, como qualquer outro ser humano mortal, esteja sujeito a esse fim e a essa interrupção, não é uma constância dentro dos meus privilégios e dentro das minhas proteções. Então, quando a morte acontece, é uma solidão, é um vazio que, inclusive, eu tenho como lidar com ele, porque justamente por ser esse vazio, eu tenho como digeri-lo, eu tenho como buscar instrumentos para compreendê-lo, para tentar me refugiar, para tentar me restaurar. E aí é o tempo de cada um, é a maneira como cada pessoa lida dentro das sensibilidades múltiplas que nos cercam. Mas o próprio fato da gente poder lidar com esse sentimento, olha que sutil, isso também nos faz seres humanos mais protegidos na sociedade em que vivemos. A gente habita um país de muitas nuances, em que certas vidas têm possibilidades de serem protegidas e outras, em contrapartida, mal são lembradas. E a gente, inclusive, conta com essa vulnerabilidade para manter o nosso conforto. Então, para que eu esteja protegida numa perspectiva social, outras pessoas estão lá fora, garantindo a mecânica de um sistema muito maior do que nós. E aqui eu queria também linkar com a obra do Antônio Vieira. O Antônio Vieira foi um grande pensador do Barroco, e através dos seus sermões religiosos ele promovia pensamentos interessantes sobre a própria humanidade. E aqui é legal porque, independentemente de crença, se é ou não católico, a gente olha para Antônio Vieira como um artesão das palavras, realmente um cara muito capaz de interpretar a escritura e trazer argumentos a partir do texto, um excelente orador. Então a gente pode sim estudar essa palavra além, né, da perspectiva religiosa. E aqui no caso do Antônio Vieira, me chama muito a atenção porque um dos seus sermões desse livrinho aqui, publicado pela Unicamp, ele chama o cristão para refletir sobre a importância de se preparar para a morte. Então, ele diz que nós, em vida, estamos muito acostumados a acumular uma série de aparências e a gente se preocupa muito com o tempo presente, com aquilo que a gente garante para nós e para o outro dentro desse simulacro que a gente vai investindo. E que o ser humano, muitas vezes, nessa perspectiva de investir nas suas camadas presentes, ele se esquece da sua mortalidade, se esquece de que haverá um fim. E aqui, no caso do Antônio Vieira, é um convite muito legal, assim, tem um momento que ele fala assim, olha, de 24 horas por dia, por que a gente não pega 1 hora para pensar na morte? Porque talvez se a gente usasse essa 1 hora, a gente perceberia o quão pequeno é o nosso caminho e como a gente, na verdade, deveria se portar de forma mais humilde. Acho que é essa a grande abordagem do Antônio Vieira, uma luta contra a prepotência e tal, que o ser humano vai reunindo em torno de si mesmo. E nesse ponto é muito legal a gente pensar também, né? Como se preparar para despedir-se também é um privilégio, porque não é todo mundo que tem instrumento para refletir sobre isso, porque não teve uma caminhada capaz de encontrar
esses raciocínios que fazem com que a gente se proteja em relação às nossas atitudes, ao nosso comportamento, à nossa evolução. E por outro lado, além de ser mais uma relação com o nosso pensamento, o ponto de que não é todo mundo que tem tempo hábil para isso, né? Porque, querendo ou não, o pensamento é um empoderamento e não é todo mundo que acessa isso, mas também não é todo mundo que tem essa possibilidade de contemplar as ideias. Contemplar as ideias é algo que exige tempo, para além de sensibilidade, né? Então aqui a gente quebra uma noção simples de que para se contemplar e para admirar os detalhes e para admirar a sensibilidade do dia a dia, não é só uma questão de inspiração. Uma pessoa que pega 3 ônibus por dia, acorda 3 da manhã, 4 da manhã, chega em casa às 8 da noite, exausto, e ainda tem que dar conta dos problemas em casa, essa pessoa vai ter um momento para contemplar algo? Essa pessoa tem possibilidade de desenvolver qualquer sensibilidade dentro dela? Então, até mesmo o raciocínio e a sensibilidade são aspectos atribuídos dentro de rotinas confortáveis. E aqui quando eu falo confortável, gente, é claro que a gente leva em conta o desafio pessoal, os limites de cada um e todos os obstáculos que nós, como seres sociais humanos, lidamos todos os dias. Mas esse conforto, eu quero que a gente pense num prisma da diversidade mesmo, dentro de todas as outras rotinas que nos rodeiam, né? O que pode ser considerado um pouquinho mais confortável frente à dor do outro. E isso faz com que a questão chave retorne. Porque eu posso desenvolver a minha sensibilidade? Porque eu posso raciocinar sobre o mundo que me cerca? E porque tantas pessoas se deparam com o fim sem nunca terem a oportunidade de se descobrirem pessoas sensíveis ou pessoas que são tão hábeis para pensar o mundo que as cercou, que as contemplou também, né? E aí eu trago aqui um trechinho do Alto da Compadecida, uma peça, gente, brilhante, eu chorei muito assim no final. E aí o Chicó, num determinado momento, ele diz o seguinte sobre a morte: eu às vezes chego a pensar que só quem morre completamente é pobre, porque com os ricos a confusão continua por tanto tempo depois da morte que chega a parecer que ou eles não morrem direito ou a morte deles é outra. Outro livro da literatura brasileira, assim como Morte e Vida Severina, que separa a vida e a morte de pessoas que são desfavorecidas e pessoas que são protegidas na sociedade. E aqui é outro atributo, né? Porque quando uma pessoa que de repente tem uma condição financeira melhor morre, aquela materialidade toda é discutida depois da ausência, por meio de brigas de herança, ou nem precisa ser uma briga, né? Discussão de testamento, inventário, toda aquela situação jurídica que todos sabem. E é interessante ver como até quem tem essa proteção em vida, depois de ir embora, continua durando a reflexão sobre a ausência, né? A pessoa não vai embora completamente. Já numa morte de uma pessoa invisível, uma pessoa que sai daqui sem ter sido minimamente respeitada pela sociedade, é silêncio, é fim, é ponto final. Não existe discussão, não existe permanência. E outro trecho que me fez lembrar quando eu tava pensando nesse tema é o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que é um livro maravilhoso também. Amo essa autora. Tenho certeza que a Lígia foi a escritora que mais influenciou a minha maneira de me expressar, seja na escrita, na fala, nos sentimentos. Quando eu escrevo qualquer coisa, eu sinto verdadeiramente que a Lígia tá ali, atravessada em mim. Ela me ensina muito toda vez que eu leio. E no finalzinho desse livro acontece uma cena também de morte, e aí tem a seguinte colocação, né? Que aquela pessoa que tinha um nome, após a morte se tornou um corpo.
E eu achei essa passagem duríssima, porque a gente vai carregando vários históricos e conquistas e no fim, quando a morte chega, quando sinaliza esse fim, o que fica é o corpo, não sobra nem o nome. O nome é algo tão singular, né? É algo tão nosso, talvez assim, uma identidade bem genuína, e nem isso fica. Quando a gente pensa em Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ao contrário do livro As Meninas, da Lígia, a gente tem personagens em vida que já não são apresentados pelo nome. Se a gente pensar que a gente acompanha a família do Fabiano e que a gente, até o fim do livro, não sabe nomes dos filhos dele. São pessoas que em vida são tão insignificantes pelo atributo que a gente sinaliza sobre elas, que o nome não é necessário. São mais algumas pessoas que passam por essa vida silenciadas. Nem o direito à identidade elas têm. Por que eu vou saber o nome de alguém que eu ignoro? Por que eu vou saber o nome de alguém que morre sem nem saber sobre a sua própria importância? E eu, com todas as minhas proteções e com todas as minhas possibilidades, quando chegar o fim da minha trajetória, eu perco o nome e me torno um corpo, mas na minha trajetória eu aprendi o poder da minha identidade. Eu aprendi o poder da sensibilidade, o poder da contemplação, o poder do raciocínio. No fim, eu vou entender o homogêneo, mas na minha vida eu tive caminhos para reconhecer como me sinalizar, como colocar a minha voz, como lutar por aquilo que eu desejo. E as pessoas que em vida não tiveram esses mesmos instrumentos, essas mesmas delicadezas, mas que são tão cheias de força. E aí esse livro me emociona milhões de vezes mais, porque a minha mãe, ela concluiu o ensino médio com 57 anos, a gente até fez um vídeo juntas. E a minha mãe é uma mulher muito forte e que teve que lutar em momentos diferentes da vida para vencer uma série de estereótipos, vencer uma série de julgamentos. E ela, por muitas razões relacionadas a isso, teve que abandonar os estudos muito cedo e desejou voltar a estudar e concluir o ensino médio. E numa das atividades de língua portuguesa, a professora pediu para que os alunos apresentassem alguma obra de arte no sarau que eles estavam organizando. E aí, conversando com a minha mãe, eu falei: mãe, por que você não se aproxima desse livro? Eu acho que tem tudo a ver com essa trajetória, com esse desejo pela educação, né? E a minha mãe leu um capítulo desse livro para os amiguinhos de sala dela. E eu acho que é isso, sabe? A gente vive um mundo de renúncias, a gente vive um mundo em que muitas pessoas passam por essa vida sem nome. Mas, no fim das contas, o que a gente tem que investir realmente as nossas forças e o nosso maior potencial é na educação. Porque a educação é extremamente capaz de, a começar, fazer com que as pessoas saibam escrever o seu próprio nome. Aí a gente já tem uma mudança, porque na assinatura essa pessoa já reconhece que ela existe. E a educação, ela é capaz de arrancar caminhos extremamente empoderadores, porque você forma o senso crítico, você entra em contato com a diversidade, você reconhece ser capaz de sonhar e de realizar os seus sonhos. E justifica-se muito a partir disso o porquê de não termos uma boa educação para todos, né? Porque a educação faz com que a sociedade tire essa capa de invisibilidade e comece a mostrar o seu rosto. E a gente não está pronto
para lidar com aquilo que a gente se acostumou a silenciar. Esse livro tem uma passagem muito legal porque essas pessoas, né, que nem nome a gente sabe sobre elas, admiram um personagem, que é o cara no livro que tem livros em casa, que consegue se expressar com bastante clareza e com palavras refinadas. Então a admiração dos ausentes desse mundo é em relação a quem se coloca por meio dos livros e das palavras e da sabedoria. E quando eu vi a minha mãe desejando terminar o ensino médio tanto tempo depois, foi essa justamente a sensação de alguém que encontrou na educação o seu caminho de se colocar no mundo. Mesmo que esse mundo tenha tirado dela o direito de se sentir feliz muitas vezes, tenha colocado sobre ela julgamentos e padrões e tudo aquilo que ela teve que romper, na educação ela se conscientizou sobre o seu próprio corpo, sobre as suas vontades e principalmente sobre a força das palavras que ela tem. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que tentar investir. Fazer com que as palavras, por meio da educação, sejam uma forma de mostrar para as pessoas, não importa em qual cenário essas pessoas vivam, que, a começar pelo nome delas, as palavras têm poder e as palavras são capazes de incomodar. E talvez, se a gente levasse mais a sério o quão transformador é a educação, as pessoas tão acostumadas à morte saberiam como é forte uma palavra como vida. E é isso que eu queria que vocês pensassem. A gente está vivendo esse momento em que algumas vidas são valorizadas e outras são minimizadas para que essas primeiras possam ter um lugar. E eu queria deixar uma sugestão para vocês de um conto do Machado de Assis chamado Um Apólogo. O conto tem 2 páginas e ele fala sobre a relação entre a linha e a agulha. E a linha vira para a agulha e fala: você faz todo o trabalho, mas no fim das contas sou eu que vou pro baile junto com quem veste essa roupa. Então pensem, né, nessa sociedade que a gente alimenta e que a gente movimenta. Muitas vezes nós somos a linha e a gente aproveita os direitos e ignora quem sustenta para que a gente esteja ali. Eu espero que seja um convite para que vocês pensem aí nessa semana e que sejam sempre bem-vindos a me acrescentar, porque as dúvidas existem em mim também. Como um ser humano em formação, eu busco muito caminhos assim para ser alguém que respeita e transforma dentro dos meus limites e das minhas possibilidades. Obrigada pela companhia, espero que vocês tenham um bom descanso, uma linda semana e a gente vai juntos.